A continência dentro do militarismo é um dos gestos mais tradicionais, se não o maior. Da Idade Média à Idade Contemporânea, a continência mostra sua história como um símbolo de respeito e cumprimento militar. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Continência militar. Vou falar tudo pra vocês. Fica nesse vídeo aqui até o final porque tá muito insano. Hope Hope, fala galera, se você não me conhece, eu sou o Abraão, canal Triunfo Militar, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aqui no canal é muito conteúdo voltado para essa parte de concurso militar, parte de militarismo. Você também pode me seguir lá no Instagram que eu falo desse conteúdo também, beleza? Você vai ser muito bem-vindo, me chama no direct que eu respondo todo mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, galera, fazendo isso você vai estar ajudando a gente demais. Eu sempre falo no começo porque vocês acabam esquecendo, dá essa moral pra gente aí, beleza? Se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação para ser avisado dos próximos vídeos. A continência seria basicamente um gesto ou uma ação para se mostrar respeito. Ela pode ser feita com as mãos, que é a mais tradicional, né, que todo mundo conhece, mas também pode ser feito com espada e com armas também. A continência tem 3 tempos. Quando você entra no militarismo, né, você vai virar recruta ou vai passar no concurso militar, você vai aprender a atitude, gesto e duração. 3 tempos da continência com a palma da mão voltada para baixo. Essa é a continência padronizada aqui no Brasil. A gente sabe que em outros países muda um pouco o estilo da continência, dependendo do lugar. Parece muito simples, né, galera, esse gesto. Mas, cara, envolve muita coisa. Tem um regulamento específico sobre continência dentro das Forças Armadas e é muito venerado dentro da força. Envolve muito respeito na sua execução. Conforme o regulamento, a continência deve ser prestada obrigatoriamente com a mão direita. Apesar de a gente ver muitos vídeos aí, né, na internet que às vezes o cara dá uma panguada ali e acaba prestando com a mão esquerda, mas não, é sempre com a mão direita. Para quem quiser, galera, tiver mais interesse dessa parte, você pode acessar o regulamento que eu falei sobre continências, beleza? É o decreto 88.513, de 13 de julho de 1983. Ele dispõe sobre o regulamento de continências, honras, sinais de respeito e cerimonial militar das Forças Armadas e da outras providências. Tá, sargento, beleza. A continência mostra esse sinal de respeito, mas o civil pode prestar continência? Uma pergunta que vocês fazem. Cara, não tem nada dizendo, proibindo que o civil pode prestar continência. Agora, o militar, né, a continência militar, ela é regulamentar, como eu falei, está no regulamento para ser executada. Quem deve prestar continência? Deve prestar continência o militar mais moderno para o militar mais antigo, beleza? É obrigatório. Então, o militar abaixo da hierarquia que vê o militar superior, ele deve prestar continência. Nada impede também que o militar de mesma hierarquia, eles prestem a continência de forma recíproca, não tem nada impedindo também. É um cumprimento militar. Aí se vem a pergunta, né, cara, a continência tem toda essa história, mas como é que surgiu esse gesto? É muito curioso, mas a história mais aceita é a continência prestada pelos cavaleiros medievais na época da Idade Média. Como eles usavam armaduras, né, para o combate, tampando o corpo inteiro, eles usavam de um artifício para se cumprimentar, que era levantar a parte de cima da armadura. Assim, os dois levantavam e não deixava de ser uma forma de cumprimento. Dessa forma, esse movimento de levantar a armadura, muitos dizem que é a origem da continência. Também é considerado a história que o militar cumprimentava o outro tirando o chapéu. Esse lance de tirar o chapéu tratou-se de um procedimento muito comum até o século XVII, mas caiu em desuso no século XVIII, quando o exército britânico emitiu uma ordem dizendo que apenas era necessário não mais tirar o chapéu, apenas era necessário, no caso, levar a mão e tocando ela na aba do chapéu. Em outros relatos temos a descrição de um ritual que poderia também ser a origem da continência. Quando um cavaleiro se apresentava para o seu superior, o cavaleiro segurava a rédea do seu cavalo com a mão esquerda e levantava a mão direita como forma de cumprimento. E também para demonstrar que estava pronto para o combate. Em cima do que eu falei, né, do decreto britânico, que fala lá do lance de só apenas encostar na aba do chapéu, esse decreto é de 1745 e é dado como o início da continência moderna, da forma que conhecemos até hoje. A continência, galera, é impessoal. Eu não presto para o fulano de tal, eu presto continência para a patente, para o oficial, para o sargento que está naquela posição. Não é para a pessoa. Existe dentro do regulamento que eu falei para vocês alguns procedimentos que explicam sobre a continência. Por exemplo, um militar, quando não estiver fardado, ele não deve prestar continência. É bem claro em relação a isso. O que ele deve fazer? Apenas um aceno de cabeça, cumprimentar o militar mais antigo
de uma forma que não seja pela continência, quando está de civil. Também não se presta continência correndo. Se eu tô correndo ali, fazendo alguma atividade física, eu não preciso parar minha atividade física para prestar continência. Agora, se eu tô correndo para fazer outra atividade que não seja atividade física, eu devo andar, prestar continência e voltar a correr. Nunca prestar continência correndo. Em casos que as mãos estão ocupadas, deve-se também fazer o cumprimento pela cabeça, o balanço da cabeça. Uma coisa que aconteceu nas Olimpíadas, né, que são os militares de alto rendimento das Forças Armadas, eles, na hora do hino, prestavam continência. Porque sim, galera, o militar ele deve prestar continência quando o hino nacional está sendo entoado. Claro que, se o militar estiver cantando o hino nacional, ele não precisa prestar continência. Acontece isso em formaturas militares. Agora, quando ele não canta, ele deve sim prestar continência. Nesse caso, esses militares aí, que são atletas de alto rendimento, eles são sargentos. Sim, eles são sargentos, por isso eles prestam continência. E tinha muita história falando que era um ato político e um ato de apoio ao governo. Cara, a continência é muito antes de qualquer polêmica dessa. O gesto da continência em si, ele muda de país para país, como eu falei no começo do vídeo. Por exemplo, os poloneses, quando cobertos, eles prestam continência apenas com 2 dedos da mão. Outra saudação que entrou para a história de uma forma negativa, mas entrou, é a saudação nazista. Desde cerca de 1925, foi uma saudação habitual do partido nazista, principalmente em reuniões, especialmente após o discurso de Hitler. De 1933 a 1945, a saudação de Hitler era um procedimento comum dentro da Alemanha. Beleza, galera? Então a ideia desse vídeo foi explicar para vocês um pouco da continência, né? Como é que esse ato de respeito dentro das Forças Armadas é muito cobrado, sim, porque você, se não presta uma continência, você pode arrumar uma encrenca muito grande, ao mesmo tempo que é um gesto de muita história, beleza? Tamo junto. Se você tem sugestões de novos vídeos, deixa aqui embaixo, ó. Sua sugestão ajuda demais a gente a produzir novos conteúdos aqui no canal, beleza? Tamo junto, galera, é nóis, valeu!